7, próximo ao Shopping 28, ou ligue 99930 3332. Campus Delivery 99930 3332. São 7h59, quase 8 horas em ponto, aqui na Folha FM. Para você que está chegando agora na nossa transmissão, este programa de hoje tem a visita de Fátima Pacheco, que é a prefeita de Quissamã. E eu volto a bola para Arnaldo para tocar o nosso papo. Antes da pergunta que eu fiz no bloco anterior, eu só vou passar aqui nos comentários rapidinho, que não são perguntas, são comentários, né? O Jorginho Venâncio, bom dia, prefeita, parabéns pelo trabalho no município de Quissamã. Fátima Castro, beijo pra minha xará, diz pra ela que tem muito orgulho dessa amiga. Querida, te amo. Emanuele Feliz Souza, bom dia, minha prefeita. O Maurício, nosso compartilhador, que sempre está junto com a gente aqui, sempre acompanhando, Maurício Furel Batista. É perceptível que a crise afetou todos os municípios, de modo que Campos não é diferente. Vemos a prefeita falar a mesma coisa que o prefeito Rafael Diniz. Com a partida dos Reuters, se está ruim, pode piorar, né? Essa foi a análise que a gente fez no bloco anterior. E antes da gente virar o bloco, antes de ir para o intervalo, eu coloquei sobre essa questão de enxugar a máquina, né? Porque é um discurso muito, muito forte, é uma cobrança muito forte, sobretudo com esse período de crise, de se reduzir o custeio da máquina pública. Então, a pergunta que eu lhe fiz e repito para quem chega agora acompanhando a gente é: da máquina administrativa que você assumiu para hoje, a que você administra já no seu quarto ano iniciando o quarto ano da atual gestão, houve redução em Quissamã? Conseguiu se equilibrar as contas? Teve que haver, Arnaldo. Se a gente não tinha mais o recurso de antes, ou a gente reduzia, ou a gente não tinha como gerir o município, né? Então, por exemplo, antigamente havia muito mais empresas terceirizadas para diversos serviços. Hoje a gente reduziu. Seria ótimo se a gente tivesse aquele recurso todo e mais empresas terceirizadas. Mas hoje, muitos serviços que eram feitos por terceirizações, a gente faz com mão de obra dos próprios servidores concursados. Shows caros, né? Agência de publicidade, que é extremamente necessária, né? Que é algo que eu acho importante investir, porque comunicação é tudo, que no passado gerava em torno de 3, 4 milhões na prefeitura de Quissamã. Eu não pude licitar uma agência de publicidade nesses anos. Então, tem vários aspectos, a gente foi tendo que enxugar, fazer cortes, buscar parcerias, ou a gente não ia conseguir fechar nossas contas. Eu acho que eu e todos os prefeitos precisaram fazer isso. Agora, com relação, voltando um pouquinho à questão essa questão da máquina, você falava muito, se preocupava muito no começo do governo com o limite legal de gasto com os servidores, que conseguiu se acertar, tá beirando ali ainda o limite da LRF. Como que está a situação da máquina administrativa? Sim, a gente encontrou em 2017 a prefeitura acima da lei, né, com 57%, e a gente conseguiu sim reduzir. Hoje a gente está em torno até porque também quando o orçamento de 2016 foi para 160 milhões, automaticamente esse limite aumentou. 16 foi o menor orçamento? Foi o menor orçamento dos últimos 10 anos, proporcionalmente, né? Você imagina que 2008, 400 milhões, 2016, 160, 2017, quando a gente chegou, 185 milhões. Na medida que o orçamento também, né, se eleva, esse limite fica mais compatível. Hoje a gente está em torno de 48 dentro do limite. Com relação a relação com o governo do Estado, a gente falou muito no bloco anterior sobre a relação com o governo federal, né, e busca de emendas em Brasília, mas a senhora chegou a citar ali a preocupação do Itzel com relação à questão do turismo. A senhora falou aqui mais cedo que não só a Fátima Pacheco, acho que todos os prefeitos da região não apoiaram o Itzel, né? Quase todo mundo caminhou com o Eduardo Paes, que estava no segundo turno, sobretudo ali no segundo turno. Mas passada a eleição, como a gente falou sobre isso, que acabou a eleição, tem que pensar em governar todo mundo junto. Qual a receptividade do governador? Qual a proximidade com relação a ajudar o município? Isso tem caminhado? Muito bem, tem caminhado muito bem. O governador tem sido muito acolhedor com todos os prefeitos. Ele mesmo disse que ele foi eleito para governar para o estado todo e que o diálogo vai estar sempre aberto.
O secretário de Saúde do governo do Estado, né, é uma figura extraordinária, uma pessoa extremamente qualificada. A gente estava há anos sem receber nenhum repasse de saúde do Estado. Depois que o governador entrou, a gente começou a receber os repasses em dia, agora a gente recebeu, né, já está empenhado, uma verba extra que vem para a gente fazer um centro de imagens em Quissamã, né? Então, a gente tem relação com o comandante-geral do Corpo de Bombeiro, que é um parceiro, a gente tem com secretários de obras, com secretários de saúde, enfim, a gente está com um diálogo muito bom, muito aberto, né? E o governador tem aberto essa porta para todos os prefeitos e tem toda hora chamado todo mundo para reunião e tem sido muito acolhedor, muito respeitoso nessa relação institucional. Fátima, um ponto que o governador comemora muito e com razão nos números, apesar de alguns posicionamentos deles eu ser totalmente contra e coloco aqui que foi o fato de ele comemorar a execução daquele sequestrador do ônibus na Ponte Rio-Niterói, embora, pontuando, a ação policial foi bem feita, dentro do que precisava ser feito, no meu ponto de vista. O que sujou, o que acabou por atrapalhar, foi ele descer comemorando daquele jeito. Tem a tal expressão do tiro da cabecinha, que é outra expressão também que é muito contestada, mas deixando de lado as colocações do governador em números, estatisticamente, a questão da segurança no estado do Rio de Janeiro melhorou. Os números mostram isso, redução do número de homicídios, redução de outros crimes, isso é uma realidade. Como que está a realidade da sua cidade com relação a essa questão da violência? Primeiro, assim, dizer que eu acredito muito na segurança quando ela é trabalhada com integração de várias políticas públicas, né? Apenas polícia de revólver na mão não vai resolver. Em Quissamã, a gente, quando chegou, Arnaldo, e eu, como assistente social, moradora de Quissamã, aquilo me doía muito. Vários meninos nossos, né, sendo presos por conta do tráfico. Não, a gente não pode se iludir que o tráfico não chegou nas cidades menores desse país, né, nas cidades do interior do estado. Chegou em todas elas e chegou também em Quissamã. E na ausência das políticas públicas, ali 2015, 2016, início de 2017, Marco, a gente passava em frente à delegacia, às vezes tinha 5 meninos presos junto e aquelas mães, num abraço coletivo, chorando seus filhos, acabando de descobrir ali que ele tinha um vínculo com o tráfico. O traficante que fica no Rio, preservado, usando meninos pobres, negros de periferia. E aí, o que a gente fez? A gente começou, né, a investir maciçamente, ampliar as ações de assistência social, de educação, de cultura e de esporte. A gente tem 17 modalidades esportivas, com mais de cerca de 2 mil pessoas inseridas, 1.000 pessoas inseridas nas atividades de cultura, e criamos, né, 2 programas, um de 7 a 14 e um de 15 a 18, que é o Agente Jovem e o Agente Mirim, que é exatamente para poder incluir esses meninos. Onde um período eles estão na escola, no outro período eles estão inseridos em várias atividades, os menorzinhos, atividades lúdicas, os de 15 a 18, atividades de experiência, não é trabalho, mas de experiência, dentro dos setores da prefeitura, os menores com R$200 de complementação de renda por mês e os maiores com R$300 de complementação de renda por mês. Mas uma ação que nós fizemos, que está dando muito certo, é a gente trazer a família para perto. Nós criamos o Família na Escola, e antes a gente fazia reuniões na escola, dava 20 pais, 30 pais. Agora a escola de 300 alunos, estão lá 300 pais, as escolas maiores, mais familiares. Então a gente fez um bloco, né, um paredão protetivo em relação à nossa juventude, e a gente está com os dados totalmente diferentes, né, dos dados anteriores. E eu acredito nisso, né? Política pública, presença da política pública nas comunidades, família perto, né? E o município de Quissamã, muito diferente da cidade do Rio de Janeiro, é um município que a gente conhece as pessoas, então você pode ter esse alcance, né? Não posso comparar Quissamã com a cidade, por exemplo, de São Gonçalo, com 1 milhão de habitantes. Mas em Quissamã a gente conseguiu garantir, só para você ter uma ideia, a gente fez verão e carnaval ano passado, exposição. A gente completou agora um mês de verão no início desse ano. Não tem um empurrão na praia de Quissamã, não tem uma briga, não tem um soco, não tem nada. As famílias vão, Marco, com as crianças pequenas, com as suas cadeirinhas, sentam ali, assistem aquele show gigantesco, né, como foi o último agora, do Biquíni Cavadão. Depois vão embora tranquilamente, sem nenhuma confusão. A Polícia Militar está lá presente, a Guarda Municipal, inclusive a Polícia Militar tem sido uma grande parceira, o governador tem investido muito também na questão da Polícia Militar nos municípios,
mas não precisou nem se movimentar, porque a cidade de Quissamã é uma cidade pacífica, acolhedora, e eu tenho muito orgulho disso. Uma crítica recorrente a governadores, não é só ao atual, e foi uma pergunta que a gente bateu muito na última eleição com todos eles. Era que o governador do estado parecia um segundo prefeito da capital e deixava meio que o interior de lado, né? O interior tinha interlocução com secretários, o governador não, parecia que, até mesmo a gente que trabalha na comunicação, quando chegava a release, parecia que era release da cidade do Rio, porque falava dos bairros da capital, mas não falava das cidades do interior, até mesmo por isso que a gente bateu muito nessa pergunta com relação aos candidatos a governadores em 2018. Você, como prefeita, você acredita que isso tem mudado, essa interlocução e o Whitson prometeu muito isso, de ir ao interior, de valorizar o interior. Isso tem mudado? Tem mudado pelo aspecto do governador e também porque os prefeitos tiveram que se movimentar. Né? Essa região aqui, por exemplo, quando tinha muito dinheiro, de fato não precisava ir toda hora no governador e toda hora em Brasília. Agora todo mundo precisa se movimentar, então eu acho que é uma mão dupla. Né? O governador que tem esse olhar e os prefeitos que vão toda hora buscar também o governo do estado e o governo federal. Eu queria colocar na verdade, você passou a pergunta, mas você falou um pouco antes sobre os meninos, né? Às vezes a falta de horizonte, né? Porque eles estão amadurecendo muito cedo. Né? Não tem aquela infância. Esses meninos, eu digo esses que são usados pelo tráfico, que a gente vê e tal, eles praticamente não têm infância, convivem com estresse, com ameaça, com possibilidade de serem mortos, e isso faz com que eles amadureçam, o que eu quero dizer assim, que eles entendam o lado ruim muito cedo. E eles veem que não tem muito futuro. De repente, vou arrumar um trabalho ainda, não posso trabalhar porque tenho 12 anos. Antigamente se podia, né? Trabalhava na venda, trabalhava no armazém e estudavam. Hoje não podem porque a lei não permite. Também acho que tem seu lado certo. Recebe R$500 por semana do tráfico. O tráfico usa muito menor por conta até dele ser apreendido e no dia seguinte já está do lado de fora. Não podem torturar, ele não vai contar, não vai falar. Usam muito. Né? Você reparou que quase todo grande crime, quem deu o tiro foi um menor. Aí a coisa fica no esquecimento e tal. Você chegou a ver um trabalho que foi feito num município paupérrimo no Rio de Janeiro, que é Japeri, em relação ao golfe. Eu sei que a Luísa vai brigar comigo. Falou de golfe, mas foi um projeto que foi feito por um prefeito há 25 anos atrás. Construíram um campo de golfe em Japeri e fizeram um programa com as crianças pobres de Japeri. Eles estudam de manhã, jogam golfe à tarde ou vice-versa. Hoje, no Brasil, Fátima, só para te dizer, entre os 100 melhores jogadores amadores de golfe, tem pelo menos 50 que veio desse programa. Você vê que coisa bonita e não é fácil fazer também, porque custa dinheiro, né? Houve uma ajuda na época, mas você vê como esse trabalho que vocês tentam fazer, que vocês fazem de levar para o esporte, levar para o teatro, para a música, como isso ajuda, né? Porque cria uma esperança nos meninos. Sim, a política pública é extraordinária para libertar as pessoas. Né? Então, lá quando a gente fala que tem 17 modalidades, toda hora tem um menino, uma menina de Quissamã ganhando uma medalha, um troféu fora. Pois é. Até em sul-americano. A gente tem um menino nosso que está no sub-15 da seleção brasileira, menino de comunidade rural. Então, toda hora vem uma vitória. Então, é a elevação da autoestima, é a inclusão, é o próprio nome do município. Né? Essa questão também cultural. Né? Nós temos meninos que foram alunos do Sobradinho, que é um centro de artes que a gente tem lá, que hoje são professores. Né? A gente procura muito valorizar a mão de obra local. Então, esporte, assistência, educação. Né? Educação é transformadora. E a nossa educação, Marco, de Quissamã, uma educação pública de excelente qualidade. Ontem mesmo eu estava na Câmara dos Vereadores, junto com os diretores de escola, recebendo moções de aplausos pelo trabalho deles. E a gente agora acabou de aprovar, né, o plano de cargos e carreiras para professores que eles estavam esperando há mais de 10 anos.
Então, a gente também, pela educação, conseguimos, em 2017, superar a meta do IDEB colocada para 2021. Então, a gente tem meninos nossos passando para o IFE, passando para outras escolas, né, e projetos premiados circulando o Brasil. Então, eu acredito nisso. Educação, esporte, cultura, né, inserção nas políticas públicas, que é um tipo de proteção contra os malfeitores que rondam, né, e que querem pegar nossos meninos. Exatamente. Fátima, agora vamos entrar um pouquinho no campo político. Eu vou pegar como gancho aqui uma pergunta. Tem um grupo do programa, um grupo que a Luísa administra. Eu estou nesse grupo do WhatsApp. Você está no grupo? Bombando esse grupo. Esse grupo não para. Tá. E aqui está pergunta de Zé Armando. A prefeita Fátima domina a crise geral e é reconhecida por estar administrando com excelência o município. Opinião dele. 2 pontos. É pule de 10 para a reeleição? Ou seja, Fátima Pacheco é pré-candidata à reeleição? Isso já está totalmente definido? Arnaldo, assim, todos os prefeitos, né, eles tendem a colocar o nome para a reeleição. Nosso governo é bem avaliado, nós estamos trabalhando, né? Só posso dizer que eu sou candidata depois da convenção. Certamente. Mas é natural que se coloque o nome. Então, pré-candidato, a gente pode colocar. Pré-candidato está dentro da legislação. O Rafael esteve aqui na terça-feira e, como o Gil Viana na semana anterior, disse que é pré-candidatíssimo. Fátima Pacheco também? Pré-candidatíssima. Então tá certo. E a composição do tabuleiro na cidade? Deve repetir 2016? Com algumas modificações, né? Hoje o desenho é de 4 nomes, né? E eu acho muito legítimo e acho muito importante, né? Eu acho que quanto mais nomes se colocando, melhor. Estamos num país democrático. Mas para o governo é mais cômodo também, mais nomes, né? Porque... Arnaldo, acho que quando se vai para uma disputa, a pessoa, né, se prepara para aquela disputa dentro da questão democrática. Você falava, e Marco também no começo, sobre essa questão da intolerância. Sim, né, do que aconteceu lá. Eu tenho tomado muito cuidado com isso, né? Hoje, com redes sociais, as pessoas, às vezes, atrás de um celular, acha que pode xingar, agredir, desqualificar. Né? Eu estou muito preocupada com essa polarização que se consolidou nesse país nos últimos tempos. E eu acho que ninguém ganha com isso. Né? O que a minha cidade vai ganhar se eu for uma política truculenta, arrogante, né? e ofensiva no sentido da questão pessoal? Então, ninguém ganha. Eu quero ser a mensageira da boa notícia. Não sou Madre Teresa, não serei. Né, entraremos, né, em vários debates, estou preparada para o debate, mas não quero que a cadeira de prefeita seja maior que eu. Né? Eu não quero que isso me transforme numa pessoa rude, adoecida, né, que a sede de poder tome conta de modo cego, que a gente não tenha respeito pelo outro, não esteja preparado para esse debate qualificado, ao ponto do que as pessoas estão fazendo, indo para o tapa, né, para o soco, para rolar no chão. Isso não tem sentido. Como é que uma pessoa que é líder, né, pode se envolver num negócio desse? Isso é muito ruim. Mas esse tipo de gente não é líder, né? Mas se coloca, né? Mas se acham. Se coloca, se acham, é verdade, é verdade. Porque é o que você falou aqui. São sempre as mesmas figuras, então isso é uma coisa muito ruim. Essa questão de ser sempre as mesmas figuras, em Quissamã você quebra um paradigma desse, né, Fátima? Porque era uma alternância de poder familiar. Né? E isso reflete nessas discussões que você está colocando, que cidade pequena a gente sabe que as coisas ecoam muito mais. Uma coisa é você colocar um posicionamento sobre o presidente Jair Bolsonaro, você está falando com o país inteiro. Né? Você abre uma discussão com o país inteiro. Quando você fala do prefeito da sua cidade, você fala dentro da sua bolha, e isso ecoa muito. Você acha que com o advento de rede social, as pessoas tomando essa coragem de falar mais, se escondendo por trás de um celular, e você chegando, quebrando um paradigma dentro de uma cidade, de uma alternância de poder entre famílias, isso aqueceu muito o debate de lá para cá? Esse debate continua forte com relação a isso? Sim, e todas as pesquisas apontam que Facebook é um dos meios de comunicação mais utilizados em Quissamã. Eu sou muito atenta a essa coisa da rede social. Lá o debate é sempre aflorado, né? Eu não permito também que vá para o campo da ofensa. Quando há uma ofensa, a gente recorre à justiça. No meu perfil, né, eu jamais ofendi ou desqualifiquei alguém, mas a verdade a gente fala. Né? Então, no campo da verdade, dos dados, com a prova na mão, mas mesmo assim eu utilizo muito mais a minha rede social para dar as boas notícias e mostrar para a população o que a gente está fazendo no governo, né, como uma forma de prestação de contas, do que ficar trocando farpas.
eu acho que vai ter a hora do debate e aí a gente vai estar totalmente preparado para ele. Você tem ampla maioria na Câmara e a oposição é bem nítida que a oposição é a esposa do ex-prefeito. Há algum tipo de relacionamento entre vocês, institucional ao menos, entre vereador e prefeito, ou acabou se enveredando mesmo por uma questão pessoal, uma discordância pessoal? A gente tem 7 vereadores na base aliada da Câmara, que dá, né, muita sustentação ao nosso governo. Fui vereadora 2 mandatos e tenho muito respeito pelo parlamento e entendo a importância extraordinária que o parlamento tem no desenvolvimento do município. E, assim, não dá para ter diálogo com alguém que tenha truculência, que tenha desrespeito, né? Então, a gente dialoga muito com a nossa base aliada. Agora, tudo se aponta para que ela possa ser candidata, inclusive pelo partido do ex-governador. Isso está realmente caminhando para isso no tabuleiro? Bom, você disse que a gente pode dizer que é pré-candidatíssima, né? Então, eu sou pré-candidatíssima, como pré-candidata preparada para qualquer debate. Mas como analista de cenários, você vê-la como possível candidato, como possível adversário? Não posso falar do que o outro grupo está pensando como proposta. Isso ainda não foi anunciado, então não tem ainda como comentar. E você falou que podem ter mais candidatos. Esses candidatos vêm da Câmara ou são lideranças de outros movimentos que estão surgindo? Hoje a gente escuta lideranças de outros movimentos. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão partidária, Fátima. Você mesmo colocou aqui, você esteve no PT por 10 anos. Sim. E foi para o DEM. Se a gente pegar a política nacional e analisar, a gente veio desde a redemocratização, pegando ali o Collor, talvez nem tanto, mas depois do Collor, com o Fernando Henrique, com 2 mandatos do Fernando Henrique, 2 mandatos do Lula, 2 eleições da Dilma, num campo mais à esquerda, né? Um sociólogo como Fernando Henrique, depois o Lula, um líder sindical, aí escolheu a Dilma como sucessora e fez da Dilma sucessora, que a Dilma não tinha potencial para chegar ela sozinha à presidência da República. E depois a gente teve uma guinada direita, tanto no governo estadual quanto no governo federal, sobretudo com a eleição do Bolsonaro. Essa sua mudança também acompanha esse movimento político nacional ou foi uma questão mais pessoal, como você colocou no seu relacionamento com o Rodrigo Maia? Acho que o Rodrigo está muito mais para o centro do que para essa direita, sim, né? Sim, sem dúvida. Enfim, então a mudança foi exatamente pelo esse convívio, Arnaldo, desde o início do mandato com o Rodrigo, e que nunca me pediu para ir para o partido dele, que nunca me pediu, fazia as parcerias e fez muitas com o Quissamã, sem deixar nessas reuniões que os prefeitos fizessem propaganda para ele, mas eu fui acompanhando a liderança de Rodrigo, né, que hoje, na minha opinião, é um equilíbrio nesse país, quando ele defende o parlamento, defende a democracia, circula o mundo todo levando o nome do Brasil, né, e essa questão do compromisso dele com o município de 25 mil habitantes do interior do Rio de Janeiro, que tem 18 mil eleitores. Então, isso foi conquistando a gente enquanto pessoa e enquanto também gestora, né? E aí a gente fez esse movimento de ir para o DEM, mas com certeza eu tenho no meu coração os princípios dos 10 anos também que eu passei no PT, de justiça social, de equidade, né? De respeito na relação política, de cuidado com os mais pobres, né? E eu acho que o Rodrigo também pensa muito assim. Você, falando mais como analista do que como prefeita, você acha que faltou autocrítica ao PT? Acho que faltou. Você falou uma coisa no começo do programa que eu concordo com você. O Lula é maior do que o PT. Né? O Lula é muito maior do que o PT. E faltou autocrítica, sim. Porque foi se enveredando por um caminho que poderia ter sido outro. E aí, ainda falta autocrítica na sua opinião? Será que aprenderam ou ainda insistem na mesma tecla? Acho que todo mundo está repensando. Zé Disseu ontem falou isso, né, em momento de repensar, nessa palestra que ele veio dar. Agora também não apontou qual o caminho a se repensar, então fica meio complicado. Interessante, Fátima, nesse ponto aí que você falou, existem 2 petistas históricos, eu acho que, bom, já faleceram, mas 2 petistas históricos que disseram que o Lula cresceu tanto que chegou a prejudicar o PT. Um foi o Hélio Bicudo, que era um petista histórico, e o Arruda Sampaio,
Plínio de Arruda Sampaio, que também foi um dos fundadores do PT, diga-se de passagem. Foi um político, e eles criticavam, eles acharam que o Lula perdeu um pouco aquela raiz do PT. Ele, como você falou, ele é maior que o PT. Ele cresceu mais e, de uma certa forma, segundo eles, prejudicou até o andamento do PT. Eu acho que Lula, ele tinha, por exemplo, com a relação com os políticos, ele sabia fazer muito bem. Eu acho que o governo Dilma, né, criou uma dificuldade muito grande na medida que ela, né, a figura da Dilma, não conseguia se relacionar com a classe política. Você não pode estar na política e achar que não vai se relacionar com a classe política. Eu não posso ser prefeita da cidade e achar que eu não vou conversar com a Câmara, que eu não vou conversar com os líderes comunitários, né, que em alguns momentos você não tem que repensar algumas questões e se colocar como é isso ou é aquilo. Né? Isso na política... A arrogância não vai dar certo. Não combina. Marco, a arrogância não dá certo em lugar nenhum. É verdade. Né? Eu perdi uma eleição em 2012 e foi um aprendizado gigantesco. E quando eu ganhei em 2016... eu tomei muito cuidado com muita coisa e até hoje, diariamente, eu fico vigilante a isso. Eu sei muito bem o que é de Fátima, da pessoa, e o que é da prefeita. E quem mistura isso está perdido. Né? Eu não posso, numa cidade de 25 mil habitantes, botar o salto alto, bater no peito e dizer agora eu sou a prefeita e não chego mais perto das pessoas. Então eu circulo a cidade, né, eu gravo vários vídeos, eu converso com a população, toda sexta-feira eu vou numa rádio. E você, na última vez que você esteve aqui, você disse uma coisa que eu achei interessantíssima. As pessoas sabem onde você mora. Onde eu moro, bate na minha campainha. Pois é, isso aí tem uma relação muito diferente, né, que de repente não deixa a pessoa... Porque a autoconfiança é bom. Mas quando a autoconfiança passa do limite, ela vira arrogância. Aí, meu amigo. Eu vou pedir a vocês dois um minutinho para o break. Eu ia pedir só uma pergunta que chegou de ouvinte, que aí a gente fecharia essa parte política, sobretudo do cenário mais amplo, e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre verão, vai fazer um bloco mais... um pouquinho mais bombando. Sobre o verão, sobre essa questão, Marco. Aí a gente compensa lá no bloco seguinte, que foi a pergunta, mandou um abraço para você, o Zé Vitor, lá de São João da Barra. Querido Zé Vitor. E ele falou, ele lembrando aqui que você, quando eu fiz a pergunta sobre partidos, você até passou pelo PSC, né? Você foi eleito pelo PSC no primeiro mandato, antes do PT e agora no DEM. Mas a pergunta dele é, como que Quaquá, que a nomeou secretária em Maricá, reagiu a essa mudança sua do PT para o DEM? Você teve algum contato com o Quaquá depois disso? Tenho contato com o Quaquá constantemente, é meu amigo, é uma referência política para mim, é uma pessoa que estendeu a mão não só para mim, mas para Quissamã, né, naquele momento que a gente precisava de uma liderança. Tem uma relação ótima e foi a mais votada entre as deputadas estaduais com a esposa dele, que é a deputada Zeidan, que é deputada estadual. Quaquá, quando a gente fez esse movimento, eu conversei com ele. Quaquá é um político experiente, né? Então ele tem uma cabeça aberta, ele não é uma pessoa radical e raivosa, que na medida que eu saio do PT, ele rompe relações, muito pelo contrário. Na época que eu fui para o PTN, para ser candidata em 2016, porque naquele momento havia um desgaste tão grande do PT, né, com Dilma, que se eu continuasse eu corria risco naquela eleição. O próprio Quaquá abriu essa porta no PTN para a gente ir. Então a minha relação com o não foi só você, foi a região inteira aqui, todo mundo, né? Carla saiu do PT, Marcão saiu do PT. Exatamente. Né? Então, todo mundo... Porque infelizmente a questão nacional naquele momento, Arnaldo, contagiou o país todo e a gente mesmo em municípios menores, né, as pessoas questionavam isso. Então a minha relação com o Quaquá é muito respeitosa, é um amigo querido e, Vitor, está tudo bem. Então agora faremos um pequeno intervalo, Fátima, e para os nossos ouvintes da Folha FM, é rapidinho, né? 2 minutos a gente está de volta com o último segmento da nossa conversa com Fátima Pacheco. Já. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do